Olá, meus alunos, alunas, sejam bem-vindos a essa aula, mais uma aula de filosofia, tá? Especialmente a filosofia do século XX. Eu gosto muito de estudar filosofia contemporânea, de filosofia que tem mais a ver com a nossa experiência social recente. É claro que para a gente entender a própria experiência social recente, a gente precisa estudar a história da filosofia. Isso é um fato. A verdade, gente, é para que a gente compreenda qualquer coisa, a gente tem que estudar a história daquela coisa. É simples, tá? Eu não sei nada de uma coisa se eu não sei da história daquela coisa, tá? Isso vale para pessoas, situações, acontecimentos, tudo, tá? Inclusive conceitos filosóficos, porque conceitos filosóficos são construídos dentro de um tempo histórico. Aquilo que se diz é dito em um tempo. Portanto, para a gente entender isso que está dito, a gente precisa entender o tempo em que ele foi dito. Isso vale também para a religião, tá? Isso vale também para as verdades científicas, para todo e qualquer conhecimento. Conhecimento é fruto de seu tempo e será sempre. É claro que alguns saberes, eles ultrapassam as suas gerações, né? E chegam até nós quase que inalteráveis, né? Mas todos os saberes têm uma relação com o seu tempo. E por falar em saberes com relação ao seu tempo, quando a gente fala de filosofia, isso para a gente entender o que eu quero falar com vocês hoje, que é de filosofia analítica, tá? No final desse vídeo a gente vai explicar bem direitinho o que é a filosofia analítica, mas antes, se a gente faz um percurso da história da filosofia, né, para entender a filosofia em cada período histórico, nós vamos ter que entender a relação da filosofia com aquilo que estava posto ali, com os saberes ali discutidos. Por exemplo, quando a filosofia surge lá atrás, século VII, né, antes de Cristo, na Grécia, o que a gente tinha? A gente tinha uma dominação do conhecimento pela via da mitologia, que explicava o mundo através dos deuses. Aí, a filosofia, ela vai procurar explicar o mundo através da própria physis, ou seja, através da própria natureza, um conhecimento naturalista. Esse conhecimento naturalista, né, que estuda a natureza, que estuda a physis, atrás de conhecer seus fundamentos, desenvolveu uma cosmologia, ou seja, um estudo dessa realidade cosmológica por meio da razão e não por meio das reflexões religiosas, se é que a gente pode chamar reflexão religiosa, né, por meio dos mitos. Essa relação com a cosmologia nos leva a compreender que a filosofia desse tempo era uma filosofia extremamente ligada à estrutura do cosmo, da bios, da natureza. É uma filosofia que foi inclusive chamada de física. Olha aí, os primeiros filósofos foram chamados de físicos, tá? Porque physis é natureza, portanto naturalistas, portanto físico. Perceba o contexto aqui. Então, cada conceito aqui trabalhado tem a ver com esse universo. Então, quando você pega um Tales de Mileto dizendo que a origem, né, a arqué, o elemento primordial da physis é a água, e hoje a gente sabe que isso não tem um fundamento muito adequado para pensar como um fundamento, como uma essência, como um elemento primordial, é por causa dos avanços científicos do nosso tempo e do decorrer da história. Mas aqui dentro desse esquema de investigação, fazia todo sentido, tá? Assim, quando a filosofia vai avançando aqui e chega por volta do século V, aonde o pensamento grego vai se distanciando da questão cosmológica e entrando mais no aspecto político, e aqui a gente já está diante da filosofia clássica, né? Nós estamos aqui com os sofistas, onde se discutia a política. Por quê? Porque aqui agora a questão era em torno da polis. Em vez de ser em torno da physis, que era na natureza, a discussão agora circulava em torno da cidade, da polis. Portanto, a preocupação política leva os filósofos clássicos a desenvolver uma antropologia, né? Ou um pensamento antropológico. Portanto, essa filosofia é uma filosofia humanista. Então, quando Platão vai escrever, por exemplo, a República,
está dentro desse contexto aqui. Ó. Olha o contexto histórico que fundamenta as pressuposições filosóficas desse período. Certo? Se avançarmos para pós-dominação da polis e a extinção das mesmas, nós estamos no período helenístico. No período helenístico, o que vai sobrar para a maioria dos indivíduos que não fazem parte do controle do poder, inclusive os filósofos, é refletir sobre o próprio homem em sua realidade privada. Ora, não tem mais a polis, então não tem mais a questão da coletividade. Então resta o quê? Resta pensar a dimensão privada, né? A vida privada. Pensando a vida privada, a filosofia helenística desenvolve uma espécie de filosofia terapêutica, uma filosofia que ensina o homem a bem viver, o homem desenvolver as suas competências emocionais, o seu equilíbrio, buscar a paz interior. Tudo a ver com o tempo, com essa dimensão. Depois do período helenístico vem a dominação cristã e, portanto, vem a filosofia cristã. Na filosofia cristã, evidentemente, como agora a questão é de ordem religiosa, a filosofia vai tratar de temas como Deus, né? As verdades relacionadas à religião, como o pecado, né? Tudo isso vão ser temas tratados dentro da filosofia cristã. Por que a filosofia está tratando desses temas? Porque esse é o tempo, esse é o período. Veja, a filosofia é filha da história. A filosofia acontece na história. Avançando, nós temos, vou apagar bem aqui, tá? Avançando, nós temos, saindo aí da filosofia cristã, a chamada filosofia moderna. No início da modernidade, nós temos o Renascimento. E o Renascimento retoma a filosofia clássica. Então, no início da modernidade, nós temos de novo um resgate ao humanismo. Só que agora com um apelo ao desenvolvimento científico. Então a filosofia moderna é marcada por essa exaltação do homem, da razão humana e das ciências. Se desenvolve na filosofia moderna, o que nós já estudamos tanto aqui, se desenvolve na filosofia moderna o racionalismo, de forte ênfase na razão humana. Desenvolve-se também o empirismo, tá? Com forte ênfase nas experiências, especialmente aquelas que vão fundamentar a ciência moderna. Também se faz uma síntese entre isso, e nós temos a filosofia crítica de Immanuel Kant, que vai tentar resolver os problemas dessas duas correntes anteriores. Tudo isso está sendo discutido, razão, ciência, síntese, porque a filosofia moderna é marcada pelo desenvolvimento das ciências. E aí a gente chega na Idade Moderna, né? Que é a idade que nós estamos estudando já há um bom tempo. Algumas aulas a gente tem estudado a chamada filosofia moderna. Na filosofia moderna nós temos um novo mundo, né? Na filosofia moderna não, na filosofia contemporânea, perdão. Na filosofia contemporânea. Vamos lembrar o seguinte: a filosofia moderna, ela tem seus primórdios no século XIV até o século XVI, onde se dá aí o Renascimento. Aqui nós temos uma transição de mundo, do mundo medieval para o mundo moderno, do século XIV ao XVI. Do século XVI até o século XIX, nós temos o auge aí da filosofia moderna, tá? Onde está o Kant como filósofo central aqui no finalzinho. E a filosofia contemporânea se inicia aqui no século XIX, se estende pelo século XX e chega onde nós estamos agora, no século XXI. Tá? E aí a questão é, para entendermos a filosofia contemporânea, temos que buscar também o contexto, para saber o que essa filosofia está tratando, do que ela está tratando. E na filosofia contemporânea, se a gente está falando aqui de século XIX, nós estamos falando aqui de século XX, nós estamos falando de revolução industrial, né? Nós estamos falando de guerras mundiais, nós estamos falando de falência do projeto moderno, porque o projeto moderno entrou em falência com a sua superexaltação do humano. As nações que exaltavam o ser humano entraram em declínio econômico, moral,
foram palcos das guerras mundiais. Tudo isso leva o homem a repensar o projeto moderno e a fazer uma crítica a esse projeto. Por essa razão mesmo que se desenvolve aqui o chamado existencialismo, onde se busca compreender as desgraças da humanidade, tentando entender quem é esse homem, quem é esse sujeito, capaz de produzir a mais bela arte, como diziam os renascentistas, mas também capaz de produzir as mais terríveis tragédias sociais. Então, se desenvolve a busca para compreender o sujeito, né? O sujeito, sem essa exaltação da razão. Então, o que há mais aqui dentro? Começam os filósofos da dúvida, né? Os filósofos que vão colocar em dúvida todo um projeto filosófico até então instituído, como os filósofos Nietzsche, né? Schopenhauer, entre outros, tá? Aí o mundo vai também ganhando outros contextos, como por exemplo o advento da linguagem, do estudo da linguagem. Não que isso não fosse estudado nos tempos anteriores, mas a partir aqui do século XX, a linguagem passa a ser extremamente importante. Há vários estudos sérios desenvolvidos nas universidades nesse período, e aí, portanto, isso vai influenciar diretamente a filosofia desse tempo. E aí onde nós estamos, que vai se desenvolver uma chamada filosofia analítica. E ela vai analisar o quê? A linguagem. Filosofia analítica é uma filosofia que analisa a lógica da linguagem. Isso porque nesta época vários estudiosos da linguagem estavam produzindo diversos documentos, diversos textos, e a filosofia, como filha de seu tempo, acompanha esse processo. A própria psicanálise que surge aqui, né, neste período entre o século XIX e o século XX, tá? Ela vai ter uma alteração em seus esquemas com o filósofo Lacan, porque Freud, ainda filho da Idade Moderna, dava muita ênfase à natureza, aos estudos da natureza, à capacidade racional humana de entender as coisas pela via das ciências, por mais que Freud tenha também criticado o projeto moderno de um homem dono de sua própria casa. Aliás, Freud é um daqueles que fazem a famosa ferida narcísica, ou a ferida no narcisismo humano. Além de Freud, Copérnico e Darwin. Eles três, isso o próprio Freud vai trabalhar essa ideia, tá? Eles trazem uma ferida ao orgulho humano. Copérnico, quando retira da humanidade a crença de que a Terra era o centro do universo e as coisas circulavam em torno dela. A Terra era o lugar central, isso porque o homem estava nela. Copérnico vem e diz: sinto muito, o planeta Terra é apenas mais um planeta nessa galáxia, que não é o centro, porque o centro é o Sol, e existem muitas outras galáxias depois que vai ser dito isso. Então você tira a importância da Terra. Depois o Darwin tira a importância do ser humano no topo de qualquer processo, especialmente como um caráter divino, colocando ele apenas como dentro de uma dinâmica evolutiva. Logo o homem perde essa centralidade e esse aspecto divino até então pensado. E Freud vem e faz uma ferida justamente nessa concepção de exaltação da razão e do controle do homem, quando ele diz que o homem é governado por forças inconscientes e, portanto, o eu não é senhor em sua própria casa, não é dono de sua própria morada. Então, o Freud faz parte desse mundo em transição, onde o racionalismo está em declínio, no sentido de superexaltação da razão, sem uma crítica, tá? Mas ele ainda é ligado à Idade Moderna por pensar a questão pela via da natureza, pela via dos processos evolutivos. Lacan, outro psicanalista, é que junto com esse desenvolvimento da linguagem, vai pensar o próprio entendimento do psiquismo por via da linguagem. Assim, toda a filosofia é pensada a partir da linguagem no século XX. É como se dissesse: se eu quero compreender o mundo, eu tenho que me deter à linguagem, a compreensão da minha descrição sobre o mundo.
Porque a linguagem, pensavam os primeiros filósofos analíticos, é uma descrição real do mundo. É um resgate de um velho problema que esteve lá na escolástica, né? E também, muito antes, até em Platão já se tinha essa discussão da relação entre palavras e coisas, que é a direção de você saber se, por exemplo, a palavra flor e a flor enquanto imagem, elas estão relacionadas de que forma? Quando eu digo flor, escrevo flor, penso flor e vejo a flor e toco a flor, qual é a relação entre essas coisas? Olha como é interessante essa conexão. Pensar a flor, sentir a flor. Pensar ou sentir a flor parece depender de uma estrutura linguística. Será que eu teria como saber da flor sem a minha estrutura mental que garante um discurso sobre a flor, uma fala sobre a mesma? Parece que não. É pelo menos assim que pensam os filósofos analíticos. E a partir daí, estudar os problemas do mundo nada mais é do que estudar os problemas da linguagem. Resolvendo os problemas da linguagem, a gente de certa forma se depara com o problema do mundo e também procura solucioná-lo, tá? Portanto, as questões todas estarão envoltas do sentido e da linguagem, resolvendo os problemas disso, que nada mais são do que equívocos, né, ou mal entendidos, se resolveria a questão filosófica. Isso inaugura o que a gente chama de virada linguística, tá? Virada linguística. E aí tem um exemplo que eu acho muito interessante no nosso livro, e eu queria que a gente lesse esse exemplo, tá? Na página 327 do nosso livro, se você quiser pegar aí, para acompanhar comigo, onde tem falsos problemas, né, para identificar os erros de linguagem, porque a filosofia teria como papel fundamental justamente investigar, né, em termos lógicos, conceitos e proposições linguísticas para saber que estamos realmente falando. Cita só, vamos ler aqui essa parte toda chamada falsos problemas, para você entender o que eu estou querendo dizer. Nesse empreendimento, Russell convenceu-se de que grande parte do problema filosóficos se converte em falsos problemas. O que está dizendo com isso? Por que é um falso problema? Porque ele não é filosófico, ele é de linguagem. E se a gente resolve o problema de linguagem, a gente resolve metade dos problemas. Olha só que coisa interessante. Ou seja, eles desaparecem. Quando os analisamos e descobrimos que constitui apenas ambiguidades, imprecisões ou equívocos produzidos pela linguagem cotidiana. Ou seja, o que ele está dizendo é que a maioria dos nossos problemas, na verdade, são problemas de linguagem. Olha só. São chamados de erros de linguagem. Portanto, a tarefa fundamental da filosofia seria investigar em termos lógicos conceitos e proposições linguísticas para saber de que estamos realmente falando quando questionamos ou afirmamos isto ou aquilo. E se há aí um erro de linguagem. Gente, é a mesma coisa que foi transportada para a psicanálise lacaniana, tá? Você sabe que eu sou psicanalista, por isso que eu estou sempre fazendo a referência entre Freud e Lacan e conectando aqui com o nosso estudo filosófico. É isso mesmo, é a compreensão do que está sendo dito. Sua principal ferramenta nessa tarefa seria a análise lógica, tá? E aí ele até pede para a gente voltar no capítulo 5 para ver a questão da lógica, tá? Assim, a filosofia analítica promoveria uma espécie de terapia linguística, não é à toa que estão conectadas, desmontando as armadilhas ocultas da linguagem. Então vamos ver o exemplo que o Russell dá aí nesse método analítico. É um exemplo, deixa eu pegar aqui uma aguinha, é um exemplo que ele dá para mostrar o problema do erro de linguagem. Não quer dizer que é uma prova a respeito da questão cosmológica em si, tá? Mas é para tratar a questão dos erros de linguagem. Então pegue aí, página 327. Vamos lá. Acontece com frequência de alguém se perguntar quando tudo iniciou. Veja só, olha que como é que começa esse texto, eu acho fantástico.
Não acontece com frequência isso? Principalmente quando a gente está estudando religião ou filosofia, ou então a temática da origem das coisas. Quando foi que tudo se iniciou? Essa é uma pergunta muito comum. Eu já ouvi isso de alunos meus de teologia, de filosofia, de psicanálise. Onde eu dou aula, essa pergunta aparece. Quando tudo se iniciou? O que deu partida ao mundo? De que início adquiriu o seu curso? Em vez de darmos uma resposta, olha só, antes de dar uma resposta a alguém, o que a filosofia analítica mostra? A gente tem que compreender a pergunta e ver os erros que há nela. Em vez da resposta, analisar a pergunta, ou como a pergunta está formulada. A palavra central na pergunta é início, né? Qual é o início? Então a palavra central é início. Como se emprega essa palavra no discurso corrente? Aí é uma pergunta. Como é que eu uso essa palavra início no discurso corrente? O que início significa? Para responder a esta indagação secundária, porque perceba, eu estou fazendo uma pergunta em cima de uma pergunta, tipicamente da filosofia, né? O cara pergunta assim: qual o início das coisas? Aí eu digo: início, que é a sua questão. Como essa palavra você utiliza ela no dia a dia? Certo? Estou fazendo uma pergunta secundária. Precisamos examinar o tipo de situação em que ordinariamente usamos essa palavra. Talvez pudéssemos pensar num concerto sinfônico e dizer que o seu início será às 8 horas. Olha só. Quando é que o termo início aparece? A festa vai começar às 8 horas. Começar e iniciar, semelhante. Então, quando a gente está falando de começar ou iniciar, nós estamos botando a coisa em determinado momento, né? Em determinada condição de tempo. Antes do início, portanto, disto, nós poderíamos jantar na cidade e depois do concerto voltar para casa. O importante é observar que faz sentido perguntar o que aconteceu antes do início e o que ocorreu depois. O início é um ponto no tempo. Olha só, o início é um ponto no tempo. Se o início é um ponto no tempo, isso quer dizer que há alguma coisa antes do início. Porque ele é um ponto no tempo que marca uma fase de algo que acontece no tempo. O início é um ponto no tempo que marca algo que acontece no tempo. O início da aula, por exemplo, já faz mais de 20 minutos que nós começamos essa aula, certo? Então, o início. Se retomarmos agora a questão filosófica, fica claro que neste caso empregamos a palavra início de modo completamente diferente, porque não se pretende que jamais perguntássemos o que aconteceu antes do início de todas as coisas. Então perceba o que eu estou dizendo. Quando eu digo início na nossa fala corrente, eu estou perguntando sobre uma coisa que começa num determinado ponto, implicando que existe um antes e um depois. O que aconteceu antes do início desta aula? Nesse caso, eu estava gravando outra aula. Ou seja, antes do início dessa aula, eu estava gravando outra aula. Quando você estiver assistindo esse vídeo, antes do início desse vídeo, você terá feito alguma outra coisa. Quando você sabe que a aula começa às 13 horas, por exemplo, você se programa para fazer coisas antes. Porque início, para nós, é um ponto que origina algo no tempo. Se isso é início, a pergunta: quando se deu o início do mundo? A pergunta não tem sentido. Porque a gente está querendo perguntar sobre o início de todas as coisas, já usando uma palavra que afirma que teve uma coisa antes.
porque início pressupõe coisas anteriores, certo? Então a pergunta não parece carregar sentido. Qual é o início do mundo, ou como se deu o início do mundo? Na verdade, explicando assim, podemos ver o que há de errado com a pergunta. Perguntar por um início sem que nada o preceda é como perguntar por um quadrado redondo. Depois de compreendermos isso, deixaremos de fazer essa pergunta, porque compreenderemos que ela não tem sentido. Então, por exemplo, o problema do início do mundo não é um problema filosófico, porque quando a gente trabalha isso no campo de linguagem, a gente sabe que isso nem pode ser discutido sob esses termos. Não se pode discutir sobre esses termos, não é? A ideia de Deus, por exemplo, é uma ideia que relaciona-se ao eterno e não ao tempo. Então, se não se relacionar ao tempo, Deus não teve um início. E tudo aquilo que existe como realidade não pode ser pensado em forma de início, porque senão nós temos que pensar em algo que o preceda. Por isso, pela via da lógica, aquilo que é fundamento, aquilo que é a causa original, não pode ser pensado pelo critério de início. Não faz sentido, porque isso entraria no campo de infinito, que perderia o sentido lógico, tá? Então perceba, resolvendo um problema de linguagem, se resolve um problema filosófico. Mas essa compreensão de que realidade e palavras, de que a palavra, a língua, a linguagem, ela estrutura o mundo, né? Porque o mundo é estruturado por uma linguagem, e a linguagem estruturada no mundo, ela vai ser questionada depois por Wittgenstein, né? O nome de um filósofo também da filosofia analítica, em seus jogos de linguagem, né? Antes, o próprio Wittgenstein defendia, junto com os outros analistas, ou analítico, melhor dizendo, que a estrutura do mundo determinaria a estrutura da linguagem, quando esta é verdadeira. Neste caso, a linguagem seria um retrato do mundo. Significa dizer o seguinte: o mundo como ele é, estrutura a linguagem, portanto a linguagem, quando descreve o mundo corretamente, tá? Seria essa a compreensão da primeira fase da analítica de Wittgenstein. Porém, ele muda de ideia, e aí nós estamos na página 328, em sua segunda fase, e começa a pensar não mais numa relação tão direta entre linguagem e mundo, mas naquilo que ele chamou jogos de linguagem. O que é isso? Página 328. Em outras palavras, quando se fala de jogos de linguagem, está se falando de que a linguagem, ela não captura a realidade tal como ela é. E aí, nisto nós estamos voltando de novo a questões já trabalhadas, só que agora trabalhadas no campo da linguagem, mas antes já trabalhada por diversos filósofos, inclusive na modernidade pelo crítico Kant, tá? Só que o Kant não falava da ordem da linguagem, Kant falava da ordem da compreensão, né, da apreensão. A razão não compreende totalmente, não apreende, a mente não diz como a coisa é em si, é sempre um fenômeno mental. Aqui, pensando em linguagem, é a mesma coisa, só que utilizando o princípio da linguagem, que diz o seguinte: a linguagem não captura conceitualmente a realidade, tá? Ela não faz essa captura, essa representação absoluta do objeto. Ela é uma atividade, uma espécie de jogo, e o jogo de linguagem adquire o seu significado no uso social, nos diferentes modos de ser e de viver nos quais a fala está inserida. Ou seja, a gente só compreende a linguagem dentro de um jogo que tem a ver com o ambiente social. Então essa linguagem, ela tem que ser estudada, e consequentemente a filosofia, e consequentemente a realidade, a partir de sua realidade social. Porque o que eu digo vai depender dos meus pares. O entendimento do que eu falo vai depender dos meus pares. A compreensão sobre o que eu digo vai depender dos meus pares. Portanto, a linguagem tem um significado dentro do uso social, dos diferentes modos de ser e de viver nos quais ela está inserida.
Desse modo, é a linguagem que passa a determinar, de certo modo, a concepção da realidade e não o contrário. Ou seja, não é a realidade que determina a minha linguagem que faz com que eu a compreenda. É a minha linguagem, dentro de um contexto social, que me faz perceber a realidade de uma certa forma ou de outra. Consegue entender a diferença? No primeiro momento, a realidade determinava a linguagem e a linguagem retratava essa realidade. Agora, o que esse filósofo está dizendo é que, na verdade, a linguagem é que determina a realidade dentro de uma estrutura social. De acordo com a minha vivência social, essa minha linguagem, ela faz uma leitura da realidade, ela me diz o que é a realidade. Isso explica, por exemplo, que jogos de linguagem distintos produzirão olhares para a realidade distinto, tá? De acordo com Wittgenstein, a linguagem comum possui uma riqueza de espécies e de tipos de frases que são usadas em situações específicas: mandar, pedir, relatar, descrever, inventar, agradecer, etc. E forma os jogos de linguagem que se produzem socialmente e não individualmente. Não sou eu que dou sentido a uma palavra, é meu ambiente social. Quando eu nasci já havia todo um jogo de linguagem posto que eu fui adquirindo. Com essa perspectiva, o filósofo abandonou a intenção de fazer da linguagem comum a pintura da realidade, como ele mesmo havia dito anteriormente. O termo linguístico não poderia mais ser explicado por meio de uma análise lógica, então se abandona toda aquela primeira tópica da filosofia analítica, mas apenas a partir do seu uso social. Então eu teria que entender a linguagem dentro da própria realidade social do sujeito. É o que a psicanálise também faz quando ela procura entender aquela linguagem dentro da vivência do indivíduo, tá? Na obra Investigações Filosóficas, Wittgenstein compara a linguagem a uma caixa de ferramentas. Para ele, não se trata de considerá-la falsa ou verdadeira. Não é? A linguagem não tem essa dimensão, não tem nada falso ou verdadeiro na linguagem. A linguagem é um instrumento. Como a gente utiliza é que é a questão. Tá? Por isso, a tarefa da filosofia seria apenas a de usar adequadamente a linguagem. A filosofia, portanto, tem um papel de usar bem a linguagem, conhecendo evidentemente os seus limites e calando-se diante do que não pode ser falado. Então esse é o papel da filosofia, segundo a filosofia analítica de Wittgenstein, em sua segunda tópica, ou seu segundo momento, chamado jogos de linguagem. E perceba que isso é bem contemporâneo, bem contemporâneo. E por falar em coisas contemporâneas, no nosso próximo encontro, a gente adentra para discussões que envolvem a cultura capitalista, a cultura do consumo, as sociedades de massa, a tecnologia, tudo a ver com o que tem acontecido no cinema, especialmente o último documentário, O Dilema das Redes, que eu aconselho você a assistir para vir bem preparado para a próxima aula e para os próximos encontros, tá bom? Fiquem todos bem e até o próximo encontro.